turminha! Como vocês estão? Preparadas para mais um dia de aula? Nossa aula hoje será de matemática e nós vamos começar a estudar frações. Então prestem bastante atenção, tá bom? Vamos começar por frações na página 179. Vocês podem estar acompanhando pelo livro de vocês. Tia, mas o que é fração? Fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Por exemplo, aqui eu tenho uma barra de chocolate. A barra de chocolate está inteira. Certo? Eu tenho uma barra de chocolate e a minha barra de chocolate, ela está inteira. Então, aqui, eu vou dividir a minha barra de chocolate em 2 pedaços. Então, ou seja, a minha barra de chocolate, ela foi fracionada. Então, quer dizer que fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Peguei a mesma barra de chocolate e dividi em 2 partes. Então, esse lado aqui representa 1/2 da minha barra de chocolate e esse outro 1/2, que quer dizer metade, metade. Tia, mas se eu dividir a barra de chocolate em 3 pedaços? Vamos lá. A mesma barra de chocolate dividida em 3 pedaços iguais. Esse pedacinho aqui vai ser representado por 1/3 da barra, 1/3 e 1/3 da barra de chocolate. Tia, mas eu quero dividir a minha barra de chocolate em 4 pedaços para 4 colegas. Então, vamos lá, dividir a barra de chocolate em 4 pedaços. Dividi a minha barra de chocolate em 4 pedaços. Então, esse pedaço vai ser representado por 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Tia, por que 1? Porque representa o inteiro do chocolate. 2, porque ela foi dividida em 2 pedaços. 3, porque ela foi dividida em 3. E 4, porque ela foi dividida em 4 pedaços. Então, o número 1, vou usar o meio. O número 1, ele é chamado de numerador, que quer dizer que é a quantidade inteira do objeto. E o número 2 é o denominador, que representa as partes que o objeto foi dividido, no caso, a barra de chocolate. 1/3, numerador, denominador. 1/4, numerador, denominador. O número 1 representa o inteiro da barra de chocolate e o número 4, em quantas partes ela foi dividida. E agora vamos para a página 180. Veja como podemos representar as frações 1/2, 1/3 e 1/4 na reta numérica. Para que nós possamos colocar esses números na reta numérica, nós temos que obedecer uma regra, que é colocar os números sempre na ordem crescente, do menor para o maior, no sentido em que a reta indica, ou seja, da esquerda para a direita. Sempre começar com o número crescente da esquerda
para a direita. Observem as 3 retas aí no livrinho de vocês. Como os números foram posicionados nessas retas. Até o momento, vimos frações com numerador 1, na qual considerávamos apenas uma parte do total de partes em que o inteiro foi dividido, mas também podemos considerar mais de uma parte em que o inteiro foi dividido. Observe a imagem da pizza a seguir. Então, essa pizza, ela foi dividida igualmente em 10 pedaços. E 6 pedaços já foram consumidos, ou seja, 6 pedaços alguém já comeu. Ela foi dividida em 10 pedaços iguais e 6 pedaços foram consumidos. Então, cada um desses pedaços corresponde a 1/10 da pizza. 10 décimos da pizza quer dizer que é uma pizza inteira. 6 décimos, número de pedaços consumidos. Décimo, número de pedaços que a pizza foi dividida. Então, também podemos representar essas frações na reta numérica. Veja como nós podemos representar essas frações na reta numérica. Sempre começando pela ordem crescente e da esquerda para a direita. Vejam que a primeira fração foi 1/10, depois 6 décimos e 10 décimos da pizza. E agora vamos ver leitura de frações. Quando um denominador de uma fração for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lemos o numerador acompanhado, respectivamente, das palavras meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Um exemplo. Eu leio o numerador normal, ele não altera nada. Então, eu leio 1/2, 2 terços, 5 sétimo, 8 nono. Então, quando acontecer esse tipo de situação, eu leio o numerador normal e o denominador, se for 2, eu leio meio, se for 3, terço, 4, quartos, quinto, quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo e nono, 9, nono. Quando o denominador de uma fração for maior do que 10 e diferente de 100, de 1000 e de milésimo, lemos o numerador e depois o numerador do denominador acompanhado da palavra avos. Por exemplo, os números depois do 10, porque o 10 nós vamos ler décimo. O 11, o 12, 13... até o número 99, que fica antes do 100, porque o 100 nós falamos centésimo. Então, eles são lidos acompanhado da palavra avos. Por exemplo, eu vou ler 2, 11 avos. 5, 15 avos. 7, 26 avos. 9, 35 avos. E agora, quando o denominador for 10, 100 ou 1000, lemos o numerador acompanhado, respectivamente, das palavras décimo, centésimo
e milésimo. Então, se o denominador for um 10, eu vou ler 5 décimos. Se o numerador for 100, eu vou ler 7 centésimos. E se o numerador for 1000, eu vou ler 9 milésimos. E agora vamos ver fração de quantidade. Como é que eu consigo encontrar uma fração de quantidade? Então, eu pego a quantidade, divido pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, essa é uma regra para se encontrar uma fração de quantidade. Eu pego a quantidade, divido pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Exemplo: 1/4 de 24. Então, eu tenho a fração e tenho a quantidade. O que é que a regra diz? Que eu pego a quantidade e divido pelo denominador, que é o 4. 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 4, 24. Então, eu encontrei o resultado 6. A regra diz que eu pego o resultado, que é o 6, e multiplico pelo numerador, que é o 1. 6 vezes 1, 6. Então, o 6 é a fração de quantidade de 1/4 de 24. Outro exemplo. 2/4 de 20. 2/4 de 20. Eu vou pegar a quantidade, que é 20, e vou dividir por 4. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Então, eu encontrei o número 5. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado, que é 5. Vou pegar o resultado, que é 5, e vou multiplicar por quem? Pelo numerador, que é 2. 5 vezes 2, 10. Então, 10 é a fração de quantidade de 2/4 de 20. Então, não esqueçam, a regra é bem simples. Eu pego a quantidade, divido pelo numerador e o resultado eu multiplico pelo numerador, ok? E agora vamos praticar atividade, páginas 181 a 189. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play e vamos fazer a correção. E agora vamos para a correção da página 181, primeira questão. Relacione a parte pintada em cada quadrado a fração correspondente. Questão 2 da página 181. Represente na reta numérica as frações indicadas. Lembrando da ordem, que começa sempre da ordem crescente, sempre da esquerda para a direita. Então, o item A ficou 1/3 e 2/3. B, 1/5, 3/5. C, 2/10, 5/10 e 8/10. Página 182, terceira questão.
Escreva a fração correspondente à parte colorida de cada figura. Então, o item A, ele tem 4 partes e 2 partes pintadas, então ficou 2/4. B, 7/8. C, 5/14. D, 3/4. E, 5/5. F, 4/8. 4. Pinte em cada figura a fração indicada. Então, o item A está indicando 4/7. Então, eu tinha que pintar 4 partezinhas de 7. B, 3/4. Então, eu teria que pintar 3 partes. C, 7/10. Pintar 7 partes. D, 6/8. Então, eu teria que pintar 6 partes de 8. 5. Considere que cada alimento abaixo foi dividido em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte que resta de cada alimento. Então, primeiro, a pizza, 3/4. O outro, o bolo, 2/8. A pizza foi dividida em 4 pedaços e o bolo foi dividido em 8 pedaços, restando 2 e a pizza 3. 6. Veja o que Marcela disse. Comi 1/8 da pizza. Você concorda com ela? Por quê? Não, porque a parte que Marcela comeu corresponde a 1/6 da pizza. Sétima questão. Represente as frações por meio de figuras conforme o exemplo. Então, o item A, ele estava pedindo 2/3. B, 1/9. C, 5/6. D, 4/8. Oitava questão da página 183. Existem diferentes maneiras de dividir um quadrado em 4 partes iguais. Represente 3 delas nos quadrados a seguir. Então, essas são as maneiras de dividir os quadrados em partes iguais. E agora vamos para a 185. Primeira questão. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura. Depois escreva como se lê essas frações. O item A, 3/5. B, 8/10. C, 7/11. D, 15/100. Segunda questão. Pinte as figuras para representar as frações indicadas. O item A, 5/8. Então, eu teria que pintar 5 partes de 8. B, 7/10. Pintar 7 partes de 10. C, 6/15. Então, pintar 6 partes de 15. E agora vamos para a correção da página 188. Primeira questão. Organize as flores representadas abaixo em 4 grupos. Agora determine o item A, 1/4 de 20. Então, para eu chegar ao resultado, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade, vou dividir pelo denominador e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador e vou encontrar o número 5. Então, 1/4 de 20 é 5. O item B, a mesma coisa. 20 dividido por 4 vezes 2. Se você já souber dividir
de cabeça, não precisa fazer a continha, mas se não souber, faz a continha. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 2, 10. C, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. D, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Segunda questão, calcule a mesma coisa. 2/3 de 18 canetas é igual a 12. Como é que eu chego no resultado de 12, tia? Eu divido a quantidade, 18 dividido por 3, vezes 2, igual a 12. B, 4/7 de 14 borrachas é igual a 8. Eu divido 14 por 7 e multiplico por 4, que eu vou encontrar o resultado de 8. C, 5/9 de 63 livros é igual a 35. D, 2/6 de 18 réguas é igual a 6. E, 3/5 de 40 lápis é igual a 24. Então, pego a quantidade, repetindo novamente, pego a quantidade, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Terceira questão. Camila ganhou uma caixa com 72 bombons e deu 1/9 desses bombons ao irmão. Quantos bombons Camila deu ao irmão? Então, como é que nós vamos chegar nesse resultado? 1/9 de 72. A regra diz o quê? Pego a quantidade, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, nós vamos pegar 72 dividido por 9, que vai dar igual a 8, que é o resultado. Então, vou multiplicar pelo numerador, que é 1. 8 vezes 1, 8. Então, Camila deu ao irmão 8 bombons. 4. Tadeu precisa comprar um livro que custa R$ 40. Ele só tem 2/5 dessa quantia. Quantos reais Tadeu tem? Então, 2/5 de 40. Nós vamos pegar 40, vamos dividir por 5. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 2, 16. Então, quantos reais Tadeu tem? Tadeu tem R$ 16. Quinta questão. Calcule 1/4 de 16 e 2/8 de 16 e depois compare os resultados obtidos. Os resultados obtidos são iguais ou diferentes? O que você pode concluir sobre essas duas frações? Então, vamos lá. 1/4 de 16 vai dar igual a 4, porque eu vou dividir 16 dividido por 4, que vai dar 4. Então, 4 vezes 1, 4. 2/8 de 16. 16 dividido por 8, que vai dar igual a 2. 2 vezes 2, 4. Então, os resultados são iguais, são frações equivalentes. E agora vamos para a página 189. Primeira questão. Eduardo já colou em seu álbum 1/7 de 175 figurinhas. Quantas figurinhas ele já colou? Então, nós vamos pegar a quantidade e vamos dividir pelo denominador. 175 dividido por 7, que vai dar igual a 25. Vou pegar o resultado e multiplicar pelo numerador. 25 vezes 1 igual a 25. Ele já colou 25 figurinhas. 2. Paulo fez 3/5 de 270 bandeirinhas para a festa junina. Quantas bandeirinhas ele fez? 270 dividido por 5, que vai dar igual a 54. 54 vezes 3, que é o numerador, vai dar igual a 162.
Ele fez 162 bandeirinhas. Terceira questão. Em uma plantação foram colhidas 1.584 espigas de milho e 5/8 delas já foram vendidos. Quantas espigas foram vendidas? Vou pegar a quantidade, 1.584, e vou dividir pelo denominador, que é 8, totalizando 198. 198, que é o resultado, vou multiplicar pelo numerador, que é 5, que vai dar igual a 990. Então, foram vendidas 990 espigas de milho. Quarta questão. Mariana comprou um livro com 240 páginas. Ela já leu 1/4 do livro. Então, vamos saber quantas páginas é 1/4 do livro. Vamos pegar 1/4 de 40. Vamos dividir 240 por 4, que vai dar igual a 60. Então, 1/4 de 240 é 60. Então, ele quer saber quantas páginas faltam para ela terminar de ler o livro. Então, nós vamos pegar o total de páginas, 240, menos 60, que é 1/4 de 240, vai dar igual a 180. Então, faltam 180 páginas para ela terminar de ler o livro. E a quinta questão é um joguinho que vocês podem destacar do caderno de atividade e alegria e podem brincar à vontade. Observem as regras e podem brincar à vontade, tá bom? Então, turminha, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham feito direitinho, tenham corrigido com cuidado. Coloquem a palavra corrigido e a data de hoje nas atividades que nós fizemos, tá bom? Nossa aula chegou ao fim, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido direitinho o conteúdo. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.